né? Bom, essa mulher, eu vou mandar o texto para vocês. Eu até esqueci de digitar o texto, então eu vou gravar esse áudio, vou digitar o texto, né? E vou mandar para vocês. A galáxia, ela se chama Vrefari, tá? O sistema solar é Orinube e a tipologia é Góforos, tá? Quando a gente fala de tipologia, envolve a aparência, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos, tá? A escrita do seu alfabeto, né, da sua língua local, né, que é a língua da sua galáxia, do seu sistema. A galáxia, ela está, se eu não me engano, é no cinturão do braço esquerdo de Frebocontomerial. Depois eu vou procurar melhor essa palavra para escrever para vocês, beleza? E o sistema solar, e a galáxia, por ser uma galáxia diferente da nossa e está num outro braço espiral, ela fica 2,5 sextilhão de anos-luz, tá? E sem que ela me falasse, eu vi no peito dela, no peito do uniforme dela, um sol, um planeta rodeado por 7 luas, tá? Todos prateados. Não significa que o planeta e a lua e o sol é prata, não, tá bom? Todos prateados. Bom, ela chegou, eu vi a nave, vi o portal, li a escrita que mencionei para vocês, que é de uma nave semeadora, né? Semeadora e construtora de mundos. A linguagem alfabética interligada com aquele algoritmo que vocês estão vendo aí no portal, que são essas escritas em branco, tá? Que o Diego ilustrou muito bem. Eu não vou falar aqui o que significa isso, jamais, né? Serve para poder calibrar o ambiente energético que ela ou que eles se encontram. Então, como funciona? Toda essa civilização, quando vai explorar uma galáxia, um sistema solar, quando sai do seu planeta para ir, inclusive, nas suas luas, dentro de cada nave, tá, vem esse acessório, que é esse portal dimensional. Quando a gente fala portal dimensional, dá a impressão que é um portal 2. Quando fala portal tridimensional, dá a impressão que é de 3 processos. Mas tudo isso aí é uma balela linguística, tá? Nós falamos portal interplanetário. Mas para uma linguagem mais primitiva, nós falamos portal dimensional, portal tridimensional, portal quadribande, só como uma alusão do termo da nossa fonética linguística. Mas todo portal aqui e lá na casa do caralho, ele tem o mesmo nome, portal interplanetário. Ou você também pode dizer portal interdimensional, tá? O inter a gente usa na nossa linguagem como uma referência de viagem, né, para um lugar desconhecido. Mas se você tem acesso a esse código, se você sabe, se você tem competência para isso, você chega próximo ao portal, você usa determinadas letras numa posição, determinados alfanuméricos em uma outra posição, e você recita a palavra-chave daquele portal. E imediatamente aquele vórtice de energia que está dentro do portal, que parece uma bolha de sabão porque é multicor, e aí o Diego retratou muito bem,
Você vê essa energia, as cores da matriz energética divina, que é a geometria divina, e depois aquilo clareia e você vê o outro lado. E não importa a que distância esteja o outro lado. Não importa. Pode estar a 1 decatrilhão de anos-luz. Se você colocar a sua perna dentro do portal, a sua perna já está do outro lado. Se você empurrar o teu corpo para frente, fazendo a flexão para você ir nessa ação, você já está no outro mundo e isso vai depender da sua coragem, do tempo que você vai usar para poder atravessar. Se você vier correndo e pular, é aquela fração milionésima de centésimo de segundo que vai dizer qual foi a quilometragem da sua viagem, ou o tempo que você levou para estar naquele braço espiral daquela existência. Então, diante daquele portal, eu coloco meu pé esquerdo, entro com meu pé direito. Se eu levei 3 segundos, 5 segundos para fazer isso, vai ser o tempo da minha viagem. Agora, se eu vim correndo e pulei de ponta, como se eu estivesse me jogando na água, e deu 40 milésimos, aquele foi o tempo da minha viagem. Então, há uma diferença de uma dobra de dentro da nave e há uma diferença temporal em uma dobra através desses portais. Ok? Porque quando você olha, você vê o outro lado. E aquele outro lado sabe lá quantos anos-luz está de você. Essa é a diferença. Entendeu? Então, quando eu vi toda essa magnitude, e ela imediatamente, diferentemente de Kasutari, ela de imediato transferiu todo o seu conhecimento, toda a sua história para minha mente, né? Bom, na primeira grande guerra, esta civilização, certo? Eles estavam em um desenvolvimento primitivo. Eles já talhavam coisas na superfície rochosa do planeta deles. Eles moravam dentro de rochas. Eles foram semeados em uma unidade de uma centelha de fragmento virgem. Então, a descendência pura, Hayazin, correto? Todo primeiro ser se chama Hayazin. Com a evolução, aqueles Hayazins sofreram a mudança climática, atmosférica, a mudança de densidade e dimensão, e aí os próximos filhos daqueles hermafroditas nasceram com distinção sexual, macho e fêmea. O que era antes em um único só corpo passou a ser separado. Então, homem, mulher. E os antigos Hayazins, ao morrerem, foram sepultados. E o lugar é preservado até hoje em seu planeta. Quando os caídos se rebelaram na primeira vez e deu início às primeiras guerras, esta civilização ela foi despertada, tá bom? Ela foi despertada e foi orientada assim, numa questão rápida, para que elas auto se protegessem. Então foi colocado ao redor daquele planeta, como seria
como teria ou como foi colocado também em outros planetas que foram preservados e conservados, um dispositivo que fazia com que aquele mundo se tornasse invisível perante o olhar da alta primogenitude caída. Certo? Então, essa raça da segunda geração, ela foi pessoalmente ao planeta, despertou num estalar de dedos a consciência vívida de todos aqueles seres que de primitivo passaram a ser ao status de executivos do mais alto PhD de conhecimento, numa questão de estalar de dedos, literalmente, tá? Porque eles precisavam ser evoluídos rápidos, e eles foram com consentimento do Criador deste céu, desta dimensão e densidade, do conselho da sua geração, que são os seus 8 filhos, como eu já falei, certo? Então, um dispositivo foi colocado ao redor do planeta, que abriu em mais de 9 anéis, e criou esse campo energético não só ao redor do planeta, como ao redor de 2 luas naturais, tá? Que eram detritos de asteroides que ficaram presos no campo gravitacional daquele planeta, e com o passar dos anos, a pressão foi tão forte, porque a evolução da mente deles foi tão expansiva e tão massiva de uma maneira positiva, que isso transmutou na atmosfera daquele planeta e fez com que a pressão criasse aquelas luas, que eram pedaços de asteroides que outrora passou por ali e deixou esses fragmentos. Então as 2 luas são naturais, as outras 5 são artificiais. Correto? São artificiais. Deu para vocês entenderem? Passado o tempo, após a evolução, já beirando o fim da Quarta Grande Guerra, eles, por dominarem a alta tecnologia, começaram a construir as suas próprias luas. Correto? Mas vamos lá. Esses 9 anéis energéticos que foram colocados ali no planeta, eu quero dizer que esse planeta, ele é 4 vezes maior que Júpiter. 4 vezes maior que Júpiter. Tá? E o Sol, ele é 107 vezes maior do que o Sol de Sírius. Dá para vocês terem uma noção mais ou menos. Tá? E ali, logo, aqueles homens e mulheres primitivas que tinham sido acabados, que tinham acabado de passar pelo processo natural da separação e evolução, diferente de nós que fomos separados por um processo genético forçado e mesclado com DNA de uma outra raça, eles se separaram por uma questão evolutiva. Então, 700 anos naquela época mais tarde, após essa separação, e eles terem sepultado na rocha a sua linhagem de hermafroditas, né, raiazins, chegou essa raça muito avançada, correto? Da segunda geração, que os despertou com estalar de dedos. Assim. E deu a eles condições de criar instrumentos de guerra para poder proteger o seu sistema solar. E serem uma aliança galáctica na proteção de sua galáxia. Após esse estalar de dedos, naquela era, passou-se 2 anos e 6 meses. E eles já tinham construídos
construído as primeiras naves, os primeiros armamentos, os primeiros mecanismos de defesa. Vai escutando, vai escutando. Saíram a primeira vez do sistema solar. Então, a mente que foi colocada neles, num estalar de dedos, fez com que eles se tornassem de homens primitivos para homens executivos, do mais alto PhD. Einstein seria perto deles, né? Como Tesla seria perto deles, um bebezinho de 2 dias de vida. Só para vocês terem uma ideia. Eles armaram com dispositivos tecnológicos gigantescos armas em todo o redor de seu sistema solar. E todos que tentaram entrar ali eram derrubados, destruídos, porque havia essa fronteira. E enquanto esse exército guerreava na atmosfera e além dela, até como base de uma de suas luas, das suas 2 luas naturais, os que estavam dentro do planeta evoluíam cada vez mais na indústria armamentista para combater aquelas raças da alta primogenitura. Guerrearam a Segunda Guerra, a Terceira Guerra e a Quarta Grande Última Guerra. Acabou a guerra, correto? Não tem mais guerra, acabou a guerra. Quando foi criada as federações, porque cada galáxia tem uma federação e cada sistema solar uma confederação, quando foi criado isso, o que é que aconteceu? Eles, diante do Criador deste céu, desta dimensão, dessa densidade, diante do primeiro filho da arquiteta de tudo, o primeiro dos outros 999, como já mencionei, né? Eles pediram que a mente deles fossem regressadas na mesma era em que eles foram despertos para combater a guerra. Correto? E aquilo chocou o arquiteto deste céu, desta dimensão, dessa densidade. E os seus filhos e filhas. E dos seus primeiros filhos, que são hermafroditas, que são aqueles 4 que ficam dia e noite, no modo de dizer, na presença dele, né? Então, aquela geração que é a segunda geração, o que ela fez? Ela atendeu o pedido de toda essa civilização. Em um abrir e piscar de olhos, eles foram transportados para o mundo deles. O mundo foi selado para que nenhuma outra raça, benevolente ou não de fora, entrasse e interagisse naquele mundo. E o que é que aconteceu? Eles voltaram a ser primitivos. E o que fizeram com toda aquela tecnologia, com todo aquele armamento? O que fizeram? Tudo foi removido. Tudo. Vocês não têm noção. Por mais que eu tente falar aqui, eu sei que até as pessoas sensatas e inteligentes do grupo não vão conseguir entender. Foi só através de um suspiro do Criador
que é que é um dos 1000 filhos da arquiteta, do arquiteto de tudo, que são os vigilantes de cada um dos céus, como já falei. Só o sopro e o suspiro dele fez com que todas aquelas armas, com que toda aquela indústria bélica, com que toda aquela tecnologia, com que todos aqueles monumentos no planeta sumissem e o planeta voltou à originalidade. Então, se um dos 1000 filhos pode fazer isso, dá para você perceber o que é arquiteto e o que o arquiteto pode. Não é verdade? E também os seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Não é verdade? Então, quando ela me contou isso, ela me transportou para aquele momento. E como ela fez isso? Liberando o meu acesso através deste portal que você vê aí no desenho. Eu entrei no portal e fui para o mundo daquela era. Depois ela transportou o mesmo portal para aquela realidade. Eu passei novamente e fui para uma outra era, que foi a era da guerra. E vi a atrocidade e a destruição. E isso durou 29 minutos para eu entender a história de uma civilização inteira. Correto? Voltei para a realidade primitiva e eu vi eles se desenvolverem do mesmo modo que eles estavam se desenvolvendo. A primeira evolução foi a ética, foi a moral, foi ser cooperativos em uma mente coletiva e sadia. Coisa que não temos aqui e nunca teremos. Não nós, mas a outra geração sim. Depois eles começaram a trabalhar, olha para vocês verem, no mineral do planeta, que é um mineral chamado Cepidônia 47, que equivale muito mais à sua propriedade mineral do que esse minério que nós temos aqui. De pedras preciosas, então, nem vou comentar. Mas 1 grama daquele minério, ela me falou que aqui valeria hoje na casa de quase 1,5 bilhão de dólares na nossa moeda. Para você ver como é que eles são uma mente coletiva e conscientes de tudo. Então eles tratam na nossa linguagem como deve ser feito. Não é verdade? Olha, 1 grama valer 1,5 bilhão de dólares, imagina 1 quilo, 100 toneladas, né? E aí eu encontro ali uma mensagem subliminar naquele filme Avatar, onde essa raça imunda, que somos nós, querendo você aceitar ou não, vá até o planeta Pandora para explorar aquele mineral. Certo? Interessante, né? Pois bem, eles processaram esse mineral, construíram a primeira ferramenta, construíram e separaram em diferentes aspectos os primeiros grãos, certo? Não comeram carne, só bebiam o leite dado por aqueles animais. Eles passaram a ser pastores de animais, certo? E aí o tempo passou. A mente evoluiu. O sistema de comunicação verbal evoluiu. Pularam para o experimento tecnológico que, anos atrás, eles tinham em uma magnitude tecnológica suprema, e eles foram se desenvolvendo. Se desenvolvendo, se desenvolvendo.
Desde a sua evolução, entre eles, nunca houve uma morte. Nem quando eles guerrearam, no ápice da inteligência prematura, não houve uma morte. Em nenhum momento eu vi discórdia, em nenhum momento eu vi inveja, em nenhum momento eu vi ciúmes, em nenhum momento eu vi hipocrisia. Eu vi homens, com H maiúsculo, mulheres, com M maiúsculo, trabalhar, serem cooperativos entre eles para poder desenvolver o mundo. E uma coisa que me chamou a atenção é que onde eles iam, todos iam atrás. Lá não tem separação continental. Aqui é o meu país, aí é o seu. Não existe isso. Lá é um continente único, onde todos vivem em perfeita harmonia desde a sua segunda fundação, porque a primeira foi despertada para que eles se autodefendessem. E depois, a pedido deles, o Criador deu a eles a oportunidade que outrora foi tirada por uma questão emergencial para que eles lutassem, para que eles sobrevivessem. E mesmo eles tendo tudo isso, eles quiseram regredir conscientemente aonde eles tinham parado. Certo? Aonde eles tinham parado. E aí se desenvolveram. Aprenderam sozinho se conectar com a natureza. Aprenderam a usufruir do núcleo lópide daquele planeta, que é a consciência suprema que todo planeta tem e que chama lópide, e interagiram. E aí a própria natureza que tinha se silenciado, porque ela não ia contar para eles que uma hora eles eram evoluídos e outra hora eles regressaram pelo consentimento próprio. Ela não os contou. Depois que eles se desenvolveram em uma alta supremacia, muito mais além do que aquela que foi dada a eles de uma forma provisória, eles tiveram um entendimento de uma era passada, que é essa que eu narrei para vocês. Eles viram de onde vieram, o que se tornaram e por que regressaram e chegaram onde estão. O planeta. Vamos lá, para você que gosta de saber. Imagina uma bola branca. Imaginou? Agora você vai pegar a sua mão e vai sujar ela com tinta roxa e vai passar uma única mãozada ao redor dessa bola branca. Então você tem aí uma bola branca com contraste roxo. Agora você vai limpar a sua mão, vai sujar ela de tinta azul e você vai fazer a mesma coisa. Você vai passar o azul em cima do roxo em uma direção oposta. Então você vai ter um contraste de azul, escuro e claro, e um roxo que ficou muito mais vinho e na outra parte avermelhado. Deu para vocês entenderem? Agora você vai pegar essa mesma mão e lavar ela e vai sujar a sua mão de uma tinta cinza. E você vai passar, não como fez da primeira vez nem da segunda, mas você vai só bater em todo o redor da bola com a sua mão suja de tinta cinza, cinza claro. E aí você vai ter o contraste do planeta. O Sol não é um Sol amarelo, não é um Sol laranja. O Sol, ele é vermelho, porque já é um Sol muito antigo, já é um Sol velho, tanto quanto o planeta. Correto?
tanto quanto o planeta. Agora, você tem duas luas, cor de chumbo, mais para o preto fosco, mas com o brilho do sol deixa aquele aspecto chumbo. E você acrescenta mais 7 luas. Desculpa, mais 5 luas. E totaliza em 7 luas. 5 criada por eles mesmos. 2 presenteadas pela própria existência. Agora, ao redor desse planeta, você vai ver uma plataforma de mais de 70 mil quilômetros de circunferência. E em cima dessa plataforma, você vai ver 3 obeliscos dourados. E do obelisco do meio, você vai ver o que se assemelha a um cabo de aço, que faz extensão do obelisco principal até o núcleo do planeta. Agora, por baixo dessa plataforma, você vai ver o que se parece ser um refletor, como se fosse um prato invertido. E você vai ver a luz, que é a energia do Sol, bater nesses refletores, ser filtrados por esse obelisco, ser expandido pelos outros 2 obeliscos, e você vai ver o fluxo de energia alimentar o planeta e, em contrapartida, o planeta devolver a energia para o Sol para que ele não morra. Deu para você montar isso aí? Que bom. Né? Então é isso que eu vi. Dentro do planeta, o que eu vi? Eu vi plataformas quadradas, planas. Cada quadrado desse plano, por ser um quadrado, as partes são iguais, é a mesma metragem. Então, cada quadrado tem 40 quilômetros. E em cima de cada quadrado, eu vi uma praça central e rodeado ao redor dessa praça, eu vi 9 torres de uma magnitude arquitetônica sem igual. Cada hora a gente se surpreende de uma maneira diferente. E ao todo, são 1.800.000 plataformas como essa, espalhada em todo o planeta, que vai do mar à terra. No centro do planeta, você vê uma torre principal. E ao redor dessa torre, outras torres médias, ao redor das médias, outras menores, até sumir no centro da Terra. Mas é tudo de um complexo arquitetônico invejado. E por cima no céu, você vê esferas que seriam a metade do tamanho da nossa Lua aqui, que é esse corpo que foi deixado por Nibiru, quando passou na sua antepenúltima vez. Deu para vocês entenderem? Deu, né? Lá no planeta existe só um tipo de anfíbio e só um tipo de mamífero. Lá não existe ave. No oceano existe mais de 830 espécies de peixe. Tá? Tudo em perfeita harmonia. E o planeta é belíssimo. Belíssimo. Tá? Vamos lá. No planeta, essa tipologia, ela tem 2
2,90 centímetros, 2 metros, 90 centímetros as mulheres. Então, se você tiver uma trena na tua casa, meça 2,90 metros e aponte para um lugar bem alto para você saber qual é a altura dessa mulher, correto? E os homens, eles têm 3 metros e 5 centímetros, certo? E estão quase chegando na milésima dimensão e densidade. Beleza? Casiabe, ela hoje está com a idade de 13.700 anos. E eles adquiriram a imortalidade. Eles são imortais. A carne biológica deles não morre, não envelhece, não adoece. A consciência é permanente. E ela me disse ter 13.700 anos de idade. No tempo dela, lá no planeta dela, na realidade dela, aqui no nosso planeta, se ela vivesse aqui, ela teria a metade do ano do nosso planeta. Que seria em torno de 500 bilhões de anos de idade. Mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso. Mas em cálculo do tempo lá do planeta dela, desde quando ela nasceu até aquele momento que ela esteve aqui no dia 27, 13.700 anos. Correto? Só para você ter uma ideia. Então, o Diego, na imagem aí, retratou muito bem, tá? A roupa que ela usa não é aquelas roupas convencionais. Aquele macacão todo fechado, todo inteiriço, não. Ela usa um macacão que tem uma abertura de decote próxima ao seio. É a cultura deles assim, tá? O corpo dela é um corpo atlético, que aqui, com certeza, é invejado por qualquer mulher, tá bom? É um corpo perfeito, porque é um corpo perfeito, porque é um ser perfeito, né? A cor do macacão dela é roxo. É um roxo que oscila entre o roxo escuro e o roxo claro e às vezes se tornando lilás. Os olhos são azuis, tipo daquele cachorro husky siberiano, tá? O cabelo é ruivo, porém as laterais da cabeça é raspada, não nasce cabelo. E só essa parte de cima tem um tupete muito saliente e o cabelo bate na altura onde seria a cintura, onde é a cintura. Seria não, né? Onde é a cintura. A cor da pele é uma pele vermelha, vermelha mesmo, tá? Mas é um vermelho tão bonito que parece cera. Nos pés e nas mãos, ela e eles, de uma maneira geral, têm 7 dedos, tá? 7 dedos. E no uniforme deles, eles usam o símbolo do sistema solar, que é representado aí, que você vai ver na fotografia, de um sol, um planeta rodeado por 7 luas. Ok? Um sol, um planeta rodeado por 7 luas. 2 naturais, 5 artificiais. Ela não precisou estender a mão na minha direção para me energizar. Não precisou. Só a presença dela fez com que
eu fosse transformado e renovado. E mesmo ela sabendo da minha vergonha, da minha ira, da minha indignação, do meu nojo, né, do repulso que eu tenho de conviver com pessoas deste gabarito, né, idiotas, ela sempre pediu que eu tivesse calma e que não importava para ela eu me sentir assim, porque ela sabia de onde eu vim e sabia para onde eu iria. E que toda a sensação que eu julgasse para me fazer menor perante ela, ela estava desconsiderando tudo aquilo. Porque ela sabia que aquele estado meu não era minha culpa, mas era indignação. Certo? Então, foi isso que ela me proporcionou. E antes que eu pedisse, ela me transportou numa velocidade tão grande, foi como se eu tivesse sofrido naquele momento uma labirintite. Tudo girou, eu estava dentro da nave. E da nave, olhando para fora, você vê que é tudo transparente. Mas quando você está de fora e olha para dentro da nave, você vê que é tudo sólido. É como se a nave fosse toda de vidro e tivesse um escurecimento fumê de 60%. Então, quem está dentro vê nitidamente quem está fora e quem está fora não vê quem está dentro. Mais ou menos essa sensação. Mas a nave não é de vidro, beleza? E ali dentro da nave, por ela ser cilíndrica, eu vi todo aquele espaço amplo. O teto, que é o pé direito, bem alto. Bem alto. Piso totalmente polido. As laterais com uma ordem alfabética e numérica tão maravilhosa que passava, e telas e mais telas holográficas surgindo a todo momento, como se fosse uma miragem. Ela ali, feliz por eu estar dentro da nave. E a própria consciência da nave, que é um ser biológico vivo, dizia para minha centelha: acalma-te, porque aqui eu te faço digno. E a própria nave sugou o resto de indignação, de nervosismo que eu estava anterior àquele momento, certo? E eu pude interagir com a nave. Sentei na cadeira de comando, mexi nos dispositivos, fucei tudo que eu tinha direito, porque eu gosto de fazer isso. Ao contrário de muitos contactados, como até mesmo, né, o próprio Antônio Alves Ferreira declarou que ele não é de perguntar muito, eu sou o contrário. Eu pergunto, exploro o que eu tenho que explorar, sou curioso nesse sentido, mas dentro daquilo que eu sei. Eu não invento perguntas, eu não crio perguntas. Então aquilo que eu sei eu não pergunto mais ninguém. Mas aquilo que eu tenho dúvida, eu vou lá e pergunto. E é diferente. Então, tudo que a nave faz, tudo que ela representa, ela me mostrou. A própria nave me mostrou. Depois, olhando para fora, vendo o sítio da minha mãe, o sítio vizinho, da esquerda, da direita, do fundo, de frente e outros tantos da região, carros passando na rua, né? Eu vi um feixe de luz no fundo da nave, como se fosse, como se uma lâmpada, melhor, como se fosse um laser vindo do teto até o chão, de cor verde. E ali eu fiquei admirado com aquilo. Então eu pensei que aquilo ali era a canalização do ciclo da energia da consciência da própria nave. Só que não tinha nada a ver. Eu estava tão encantado com a beleza dela, com a beleza do planeta,
com a beleza da história, com tudo que eles, porque eu falo eles, apesar de ter vindo só ela, eu falo eles por causa da consciência coletiva, porque ela estava lá comigo, como esteve comigo, também estava a sua liderança e todos os que habitam no planeta, porque a mente é coletiva. Então tudo que eu falei, todos lá ouviram. E tudo que ela falou, todos lá ouviram da mesma forma, porque a mente é coletiva, né? E mesmo vindo um, todos os outros vêm junto. O que eu falei para vocês a respeito de Kazutari? Veio, ficou tenso, temeroso, né? Não tinha muito costume. E aí, quando ele voltou, a liderança pediu que ele retornasse. E ele retornou, só para me pedir desculpa. Por quê? Porque a mente é coletiva. E a liberdade dele, do livre-arbítrio, não deu o direito da sua liderança, naquele momento, questioná-lo. Foi necessário ele voltar para casa para ser corrigido. Certo? Então, ela vendo a minha curiosidade, ela me perguntou, né? O que eu queria saber. Eu olhei para aquele feixe de luz que vinha do teto para o chão, ou do teto, ou do chão para o teto, né? Ou vice-versa, mas ele era contínuo, num único feixe, não tinha oscilação nem nada, nem duplicidade de energia. Eu olhei para ele e olhei para o portal lá embaixo. E quando eu me aproximava dele, ele fazia um zumbido, como se fosse de uma cigarra. Aí eu lembrei que quando o portal veio na minha direção, e ele parou, estacionou e começou a se rearranjar, eu achei aquilo muito estranho. E vi e ouvi o zumbido que fez. E quando eu regressava, o zumbido diminuía. Quando eu antecipava, o zumbido ficava mais tenso. Eu percebi que aquele feixe de luz era tão somente a continuidade da energia que estava alimentando aquele portal. Então o feixe que vinha do teto para o chão ou do chão para o teto nada mais era do que a ponta de equilíbrio para aquele portal ser montado da maneira que foi. Então a nave transmitiu o magnetismo para o portal, diferentemente de tudo, né? Diferentemente de tudo. Então eu fiquei assim, maravilhado, surpreso, temeroso, alegre, né? Felicidade não é palavra para descrever o sentimento que é estar na presença deles, do menor ao maior, né? E ali ela se surpreendeu, mesmo já sabendo o que ia acontecer, ela se surpreendeu em ver que antes de perguntar, eu pensei, raciocinei o que poderia ser. Só se faltasse a peça no quebra-cabeça, eu ia perguntar para ela o que é aquilo, como funciona. E aí ela disse que precisava ir, porque ela ia em outros 3 mundos, que estava em uma outra galáxia e que ela estava já com essa tarefa. Então, eles fazem tudo na hora certa, no tempo certo, são perfeitos em tudo. Tudo, né? E foi quando ela me viu ir em direção a esse feixe. Por quê? Porque quando eu toquei no feixe, eu fui transportado para o portal que estava em terra. E quando eu abri os meus olhos, eu olhei para minha retaguarda, eu vi o portal circular, a energia do portal, e ela novamente disse, venha cá. Foi como se ela me puxasse pela camisa e eu voltasse para dentro do portal. Eu voltei para dentro da nave, ela com aquele olhar maravilhoso, com a doçura, e o que mais me encantou foi a história de uma raça antes não evoluída, ser evoluída e preferir regressar à não evolução para se evoluir por si só, não por causa de uma guerra. Isso para mim foi um presente maravilhoso já em 2020. E com isso, eu assistindo
tudo aquilo, ela disse para mim assim: me abraça. Ela ficou em uma posição de reverência, porque ela é muito alta. Só a posição de reverência. Ela não estava fazendo reverência a mim. E eu fiquei aqui parado à altura dela e eu abracei ela. O cheiro nem se compara a nada que existe aqui, mas sim a algo que eu vi em outros mundos e senti em outros mundos, né? Mas ela em si, eu senti a pele macia do rosto, eu senti o cheiro dela, que é uma coisa linda. E quando ela olhou para mim, com aquele rosto grandão que ela tem, com aquele olhar grandão que ela tem em azul, ela transferiu mais conhecimento que cabe só a mim, que é meu, é presente meu, certo? E aí ela se despediu de mim e me devolveu para o solo. E quando eu olho de novo para minha retaguarda, pela segunda vez, eu vejo todo o portal se desfragmentar e as partes que são curvas para formar o circo ficarem retas como tábua ou ripa. Você escolhe aí a maneira que você queira interpretar na sua mente. E da mesma forma que veio naquela velocidade que eu até coloquei a mão no rosto assim de susto, porque eu pensei que ia me atingir, né? Com esses 30% idiota humano que eu tenho essas sensações, né? Tanto é que eu sou ignorante burro, não é verdade? Porque eu ainda tenho esses 30% humano. Na mesma velocidade, voltou para a nave. Só que da primeira vez a nave estava invisível. Agora ela estava visível. E sabe o que aconteceu? Essas partes acoplou-se nessa saliência inferior e superior que está retratada aí da nave, que é essa parte oval de cima e essa parte oval de baixo. Acoplou aí. Entrou como se aquilo não existisse. Ela anexou, mas não tinha nada e nenhum espaço que indicasse que algo saiu dali. Simplesmente chegou e colou. Como se você pegasse uma fita isolante preta, cortasse e pregasse em um ambiente preto. Ia ficar preto do mesmo jeito, né? Não é verdade? Foi essa a sensação que eu tive. E ela foi ficando invisível, invisível, invisível. Na hora que ela sumiu, deu uma ventania e todo aquele fragmento de folha, pedaços de madeirinha, né, que é pedaços de galha, pedra pequenininha, tudo que estava solto, exceto as ferramentas, né, do caseiro que deixou e ficou trancado dentro de casa com a esposa dele, tudo quando a nave foi, caiu do céu como se fosse uma neve. Foi caindo, como se batesse aquele vento assim que levantasse poeira e sujeira, depois que o redemoinho fosse embora, aquilo caísse novamente no solo. Ou seja, do mesmo jeito que o gramado estava sem rastelar, eu só não reparei se voltou tudo para o mesmo lugar que era antes, mas eu tenho certeza 100% que sim. Então, do jeito que estava, foi devolvido. Mas como a energia do portal é tão grande, sugou aquilo para que ela ficasse ali, sim, em um ambiente limpo e preparado por ela e pelo dispositivo que acompanha cada um deles. Certo? E depois que foi aquilo que foi guardado pelo dispositivo tecnicológico. Ixi, agora engasguei, viu? Eu falei tanto que engasguei. Tecnologicamente, seja lá que for isso aí, né? Aquilo que é de uma tecnologia viva e consciente voltou sem levar uma folha sequer. Coisa mais linda. Tanto na vida humanoide que prospera de uma centelha única, virgem, até aquilo que foi criado e conscientizado artificialmente para que se desenvolvesse através de um ponto matriz a tecnologia por si só e a matriz da decência de uma concepção inteligente, se torna pura. É a coisa mais linda.
Então é isso que eu queria contar para vocês, e por isso que eu estendi o áudio desde aí da minha indignação com certos elementos até esse encontro aqui. Beleza? Um abraço para todos vocês e ó, fui.